pessoal do sexto ano, sejam bem-vindos. Sou a professora Zilda e hoje daremos continuidade ao estudo do relevo do planeta Terra. Vimos na aula anterior que a crosta terrestre é formada por rochas e minerais, que ela é a parte mais importante para nós, pois a vida se desenvolve sobre ela. E ela é dividida em duas partes, a crosta continental e a oceânica, sendo que a crosta continental é a mais grossa e a que fica acima do nível do mar, formando os continentes e as ilhas. E a crosta oceânica é a parte que fica abaixo dos mares e oceanos. Então, vamos dividir então o nosso estudo no relevo continental e relevo submarino, sendo que o relevo continental é formado principalmente pelas cadeias de montanhas, planaltos, planícies e depressões. E o relevo submarino oceânico pela plataforma continental, talude continental, bacias oceânicas, fossas oceânicas e cordilheiras marinhas, como vocês podem ver aí nas imagens aí ao lado. Montanhas são as áreas em que há tremores de terra e ocorrências de vulcões, por tratar-se de zona de colisão de placas tectônicas. Nos locais onde as placas colidem, formam-se dobramentos, dando origem a grandes cadeias de montanhas, que também são chamadas de cordilheira. Eles são dobramentos recentes da crosta, por isso chamados dobramentos modernos, e são resultados de atividades tectônicas. Veremos agora a seguir um vídeo em que mostra essa movimentação das placas. Há mais ou menos 400 milhões de anos, todas as terras do planeta estão agrupadas em um único supercontinente, o Pangaea. Aos poucos, essas terras se separam, os continentes se afastam uns dos outros, até chegar à configuração atual, processo conhecido como deriva dos continentes. Os montes Urais e os montes Apalaches já existiam na época do Pangaea. Eles surgiram do choque entre as diferentes placas continentais ao formarem o supercontinente. Há 225 milhões de anos, forma-se uma grande fenda no sentido leste-oeste. O mar ocupa essa fenda, dividindo o Pangaea em dois grandes continentes, Laurásia ao norte e Gondwana ao sul. As porções de terra da futura Índia e da Antártida também começam a se separar. Há cerca de 180 milhões de anos, a América do Sul separa-se da África, e ao norte, a América do Norte vai desligando-se da Laurásia. A Índia começa seu percurso em direção à Ásia. Há 100 milhões de anos, a América do Sul desliga-se completamente da África. A Groenlândia começa a se separar da Europa, e a América do Norte se afasta da massa de terra eurasiana. A Índia choca-se com a Ásia há cerca de 60 milhões de anos. Atualmente, a deriva dos continentes continua. A América do Sul segue afastando-se da África, e o Atlântico Sul cresce, em média, 7 centímetros por ano. As montanhas rochosas, a cadeia Atlas, as cordilheiras dos Andes, dos Alpes e do Himalaia são testemunhas desse processo. Elas são dobras na superfície terrestre provocadas pelo choque entre as placas oceânicas e continentais durante seu deslocamento. Planaltos são áreas com altitudes variáveis, geralmente situadas acima de 300 metros. São áreas em que há mais ações de erosão do que sedimentação, isto é, há mais desgastes do que acúmulo de sedimentos. E eles podem ter formatos variados, como nós vemos na figura A, B e C. Na figura A, são denominados morros, que são topos arredondados com altitudes entre 300 e 900 metros. Na B, nós temos as serras, que são formas alongadas com topos irregulares e fortes desníveis, com altitude entre 600 e 3.000 metros. E por fim, nós temos as chapadas, que são elevações tabular, relevo tabular
com elevações íngremes de topo plano. Em geral, sua altitude está acima de 600 metros. O que vem a ser escarpa? Nós temos aí um perfil na imagem esquerda de uma escarpa, que é um desnível muito acentuado no relevo terrestre, lembrando um degrau. O exemplo mais comum de escarpa são as bordas de alguns planaltos, como nós temos aí na imagem a escarpa do Bom Jesus da Serra, em Santa Catarina. Planícies. Planícies são áreas relativamente planas e que predomina o processo de sedimentação, ao contrário do planalto. No planalto predominam as áreas de erosão e nas planícies predominam as áreas de sedimentação, que são áreas de deposição de sedimentos. Eles podem ser encontrados, geralmente são encontrados ao longo de grandes rios e nas proximidades de lagos e mares, onde é mais intenso o trabalho de deposição de material erodido. Mas também podem ser encontradas em meio às cadeias de montanhas, como aí na Cordilheira dos Andes nós temos um exemplo de uma planície de montanha. E abaixo nós temos aí também no Brasil, né, o Pantanal, né, uma planície do Pantanal, e aqui uma planície costeira e no Espírito Santo. Depressões. Depressões são áreas mais baixas que o relevo ao seu redor. Ela é uma superfície plana, com poucas irregularidades. Suas altitudes variam entre 100 e 500 metros. Predominam aí o processo de erosão. Existem dois tipos de depressões: as depressões absolutas e as relativas. Uma depressão absoluta é que a área, além de ser mais baixo do que o relevo ao seu redor, elas se encontram abaixo do nível do mar. Temos exemplo o Mar Morto, que se situa a 400 metros abaixo do nível do mar. E temos também as depressões relativas, que elas são áreas mais baixas que o relevo ao seu redor, porém estão acima do nível do mar. Temos exemplo aí uma depressão sertaneja em Quixadá, no Ceará. Temos nesse slide dois mapas físicos do Brasil. O primeiro à esquerda é a altimetria do relevo brasileiro. O que vem ser altimetria? É a representação da altitude da superfície de um mapa. Nele podemos observar que a maior parte do território é composto por terrenos com menos de 800 metros acima do nível do mar. Nós observamos isso ao analisar os símbolos e a legenda do mapa. E por que nossas terras possuem altitudes tão baixas? Existem explicações para isso. Uma delas é que o Brasil, por se situar no centro da placa tectônica sul-americana, ele está afastado de suas bordas e longe dos atritos quando duas placas se colidem, formando dobramentos e, como resultado, as cordilheiras de montanhas. E outro motivo também é que os nossos terrenos, eles são muito antigos e já foram desgastados há milhares de anos atrás, pelos agentes externos, como a ação das chuvas e dos ventos. Em função disso, nós observamos aqui no mapa à direita as formas do relevo e vemos que predominam os planaltos, depressão e planícies.
São as três principais formas existentes no relevo do Brasil. Temos agora os pontos culminantes do Brasil. Os três mais elevados picos do Brasil, dois deles estão no Amazonas, na divisa com a Venezuela, que é o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março, que é o primeiro e o segundo em altitude no Brasil. Eles estão na Serra do Imeri, no Planalto das Guianas. A região sudeste também é uma região que apresenta altitudes significativas para os padrões brasileiros. E nós temos aí o Pico da Bandeira, que fica entre Espírito Santo e Minas Gerais, com 2.891 metros de altitude. E o Pico da Neblina, com 2.995, que é o pico mais alto, seguido do Pico 31 de Março, com 2.974 metros. Vamos ver agora o relevo oceânico ou relevo submarino. Ele apresenta também uma variedade de formas, assim como o relevo terrestre. Ele é dividido em duas partes, em dois patamares, primeiro e segundo patamar. Vamos começar por analisar o primeiro patamar. Ele é composto pela plataforma continental e o talude continental. A plataforma continental é considerada a área mais importante do relevo submarino. Ele tem uma grande importância econômica relacionada à atividade pesqueira e à exploração do petróleo, como ocorre no Brasil. Ela tem uma profundidade média de 200 metros, é um prolongamento da área continental, terras emersas. Apesar de ocupar menos de 10% da área dos oceanos, eles fornecem 90% do peixe produzido no mundo. É a parte do mar mais utilizada para navegação, recreação, pesca, agricultura e exploração mineral. O talude continental também pertence ao primeiro patamar, apresenta grande declividade, com desníveis que podem atingir até 4.000 metros. As ilhas podem ser encontradas nos dois patamares. Quando próximas aos continentes, são chamadas de ilhas costeiras, e quando se encontram afastadas, ilhas oceânicas. Atualmente, as expedições submarinas contam com robôs submersíveis não tripulados, capazes de mergulhar em fossas de até 6.000 metros de profundidade e mapear com grande precisão o relevo oceânico. Encerramos então a aula de hoje mostrando duas imagens que representam os dois pontos extremos do relevo. À esquerda temos o Monte Everest, que fica na Cordilheira do Himalaia, com uma altitude de 8.848 metros. E à direita temos o relevo mais profundo, que fica nas Fossas das Marianas, no Oceano Pacífico, com uma profundidade de mais de 11.000 metros. Então, resumindo a aula de hoje, nós vimos que o relevo é dinâmico, que é construído, destruído e reconstruído constantemente. Isso se deve à ação dos agentes internos e externos que são responsáveis pela formação e modelagem do relevo terrestre. Vimos também que o Brasil possui altitudes modestas, onde se destacam três formas de relevo: os planaltos, as planícies e as depressões. Bom, pessoal, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima aula.